Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a você. Boa noite a você. Boa noite a você. Bom dia, boa tarde. Não sei que hora está vindo de madrugada. De repente perdeu o sono. Tá aqui assistindo a nossa live da Trupe do Riso. Pra você que não me conhece, eu me chamo Analeia. Sim, eu sou uma das responsáveis pela Trupe do Riso. E pra você que não conhece, surpreenda-se, eu também sou a Analeia, também sou uma das responsáveis pela trupe. E hoje, como toda semana, a gente vai trazer um convidado, uma convidada muito especial, que vai somar, alguém que vai trazer conteúdo, alguém que vai agregar. Hoje nós entramos uns minutinhos antes porque tem um recadinho especial. Enquanto o Instagram vai chamando o pessoal, eu vou falar um pouquinho pra vocês do que vai acontecer essa semana. Bom, hoje não é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, o delivery da pizza ainda não chegou, porque, né? Sexta dia de pizza. Por quê? Porque amanhã a gente vai estar organizando as coisas do nosso bazar. Então a gente vai fazer live com a Betinha hoje. Sim, já dei spoiler, Betinha. Bom, vocês viram o cartaz. Amanhã a gente vai estar organizando as coisas do nosso bazar beneficente, que vai acontecer no sábado, aqui em Mogi das Cruzes. Se você é de São Paulo, Mogi das Cruzes, na rua Dr. Ricardo Vilela, 687. Vou conferir aqui na colinha pra não falar bobagem. 687, em frente à praça da Coreto. Tem uma doceria muito famosa ali, tem o Coreto, tem a igreja, acho que é São Benedito, se eu não me engano, e do ladinho, ali, duas casinhas ali, vai ter o Bazar da Trupe do Riso. Nós vamos vender tudo entre 2, 5, 7, tudo bem baratinho, peças muito boas, então eu recomendo que você vá. Vai começar às 9 da manhã e acaba às 2, as 2 encerra, gente, mas ó, sério, quando vai dando meio-dia, tipo, já tá, né? Porque o pessoal vai mesmo, sempre tem fila. A gente vai organizar tudo direitinho, por favor, com as devidas precauções, né, pessoal? Vamos todo mundo de máscara. Eu sei que muita gente já tomou vacina, primeira, segunda dose. Boa noite, pessoal. Mas mesmo assim, tá bom? Vamos todo mundo de máscara, respeitar quem ainda porventura não tomou, quem tem algum probleminha de saúde, precisa se cuidar, tá bom? Mas a gente espera você lá, tá? Nós estamos trabalhando, não paramos, né? A trupe nesse tempo de pandemia não parou. A gente pausou as visitas físicas nos sites, mas a gente tem feito as visitas de forma remota, a gente tem feito outros projetos que você pode acompanhar aqui, rolando o feed da Trupe do Riso, também no YouTube, sim, nós estamos no YouTube também, vai lá dar uma olhadinha, tem várias histórias, várias coisas legais que a gente tem produzido, a gente está colocando lá o material e temos também o Facebook, tá bom? Então a gente tem aí bastante lugar para você procurar, tem o nosso site também, trupedoriso.org.br, gente, eu sou ruim com nomes, mas é isso aí, trupedoriso.org.br, dá uma olhadinha lá, procura o que a gente tá fazendo. Quer ajudar? Quer ser um voluntário? Eu quero ser um voluntário. Entre em contato com a gente, tá bom? Quer ajudar, mas não dá pra ser palhaço, não dá pra ser contador de história, não dá pra ser visitador de idoso, não dá pra ser auxiliar de bazar, não dá pra auxiliar no marketing, nem na parte administrativa. A gente precisa de alguém pro marketing, tá, gente? Se você manja aí, fala com a gente. Mas você não sabe fazer nada disso, mas você quer ajudar mesmo assim. Entre em contato ou vai lá no Apoia-se. Apoia-se é um site, uma plataforma própria para apoiar ONGs, tá bom? Então a gente tem alguns apoiadores. Seja você também mais um, tá bom? A gente vai precisar retornar para os hospitais. Se Deus quiser, logo a gente retorna. Então a gente vai precisar de apoio, né? A gente vai precisar de auxílio. E aguardem novidades da trupe, ok? Se você esqueceu, meu nome é Analeia e hoje eu vou entrevistar a Betinha, sim, a palhaça Betinha. Eu já vou chamá-la já, ela entrando. Betinha é uma palhaça. Sim, é uma palhaça igual a Geleia. Sim, a Geleia. Quem sabe, né, Geleia? Geleia é a palhaça multifacetada que olhar aqui no feed. Vai ver que a Geleia tá sempre em mutação. Vários figurinos, mas sempre com os elementos característicos que ela tem. Você está aqui durante a live. Ótimo! Seja muito bem-vindo durante. Deixa eu ver, vamos aguardar. O palhaça entrou, dona Betinha. Vou chamá-la, vou puxá-la para a live. Betinha, vamos lá. Esse celular trava, senhoras e senhores. Betinha, se você conseguir daí, me manda um oi, porque eu tô te chamando aqui, ó, e não tá indo. Produção. Mesmo probleminha semana passada. Eu acho que aqui. Enquanto a Betinha entra, gente, ó, não repara aqui na olheira, tá bom? Tomei vacina que não dá reação à segunda dose. Mentira, que eu tô assim, tô meio pra lá de Bagdá, dor no braço e
Só tô com dor na língua. Olá, tudo bem, dona Roberta? Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Que Tudo bem, agora... delícia! Ai, que cachinhos lindos. Ai, obrigada. Lavei e passei. Uhul. Senhoras e senhores, essa que vos fala é a senhora Roberta Machado, a palhaça Betinha Bertola da Silva. Sim, Bertola da Silva. Ela fugiu da arquitetura para ser palhaça. Por quê? Por quê? Porque é muito melhor. Integrante do corpo cênico da Escola de Artes Basileu, França, mestre em performances culturais pela UFG, vice-presidente da Associação Palhacia e proprietária da Eu Palhaça. Muito bom ser dona de si mesma, não é mesmo, dona Eu Não Palhaça? é? Ai, que delícia! Betinha, É seja muito bom. muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. Muito bom estar aqui. Fiquei muito honrada com o convite, né? Já tem um tempo que eu não estou fazendo lives, então foi muito bom voltar aí a este momento. Então, Ah, sim, gostoso. né? No começo da pandemia tinha lives, aí o pessoal deu uma parada. Agora Tinha vamos muito, fazer eu fiz live de novo. muitas. Muitas. Sim, Mas é o certo, né? Eu acho que as redes são aí para informar, a gente tem que estar sempre ajudando quem aproveitar o que a precisa. gente tem. É verdade. Exatamente. Tem que aproveitar o que a gente tem. Dona Betinha, vamos lá. Sim. Aproveitando falando dos seus cachos, né? Assim, eu cheguei a fazer transição, meu cabelo é assim, marromeno. Porque meu cabelo é indefinido, eu tenho todos os cabelos, eu falo, né? Aí eu fiz a transição quase 2 anos. Eu falei, meu cabelo tá cacheado. Aí o primeiro dia que eu lavei, ele já ficou indefinido. Que ele fica meio crespinho aqui, aí aqui meio enrolado, aí aqui liso. Aí... Falei, vamos pra progressiva de novo. Não aguentei, mas acho lindo, morro de orgulho, inveja, é lindo. Cabelo lindo. É difícil mesmo. Assim, a transição capilar, ela é um processo demorado, né? Assim, e o cabelo enrolado, a gente não tem ideia de que ele cresce, porque ele É, volta, né? Ele volta, ele quer voltar pro interior. Alguma ele quer coisa ficar nesse sentido aí juntinho da demora. gente, né? Demora. É. Eu Sabe uma tive coisa essa muito. fase, assim, de alisar o cabelo muito, mas eu era bem mais na época da arquitetura, assim. Eu acho que eu queria parecer, assim, mais elegante, não sei o quê. Aí depois eu falei, eu sou do balacobaco, entendeu? Meu cabelo tem que ser do balacobaco. É assim. Mas eu sinto falta disso também na geleia. Quando ele tá enrolado, fica mais fácil brincar com ele. Com ele liso, tipo, eu faço assim pra ele armar e aí ele volta. Tipo, não era pra voltar, era pra ficar. Betinha, ó, já vou começar te perguntando. Você tem uma cara de menina, né? Você falou que tu é arquiteta e tu largou a arquitetura. Então, você me disse que você trabalhou nisso, né? Quantos anos você tem? Com quantos anos você chutou tudo? Eu tenho 38 anos. Não parece, né? Ih, Coisa. menina, a carinha de 37. É, e meio, né? Então, Imagina, tá linda. Opa, travou. Betinha, você tá aí? Roberta, você tá aí? Você está entre nós? Produção, travou? Produção? Vocês estão vendo a gente? Produção? Eu acho que caiu, gente. Eu acho que ela caiu. Ah, ela pediu pra entrar de novo. Gente, a Betinha caiu, ela escorregou, acho que foi porque eu perguntei da idade, ela deu uma escorregadinha, Eu mas ela tá caí! voltando. Eu caí. Meu celular, Machucou? ele tá com umas loucuras, assim, ele cai. Ai, nem fale. Nem eles aguentam mais ver a cara da gente essa pandemia. Tá terrível, tá terrível. Então, conta Então, tudo. como eu tava falando, eu tinha 38 anos. Não, eu tenho 38 anos. Não, já não sei mais. Já me perdi. Não, olha só. Eu tinha 30 anos quando eu comecei nessa área da palhaçaria. Eu fui convidada
para fazer um trabalho voluntário. Eu sempre fiz trabalho voluntário, de um jeito ou de outro, assim, né? Só que eu não era palhaça. E aí eu fui convidada para fazer parte de um grupo aqui de Goiânia que era. E aí eu tinha que ser palhaça. Quando eu fui convidada, eu estava num curso de coaching. Eu fiz algumas formações em coaching. E aí eu achei interessante a pessoa me convidar, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E na época que eu fazia coaching, a gente tinha uns desafios de ter que dar palestras no coaching. E eu não conseguia dar palestra em pé, porque eu tremia tanto que o negócio, sabe, não dava certo. E eu achei muito curioso a pessoa me convidar para eu ser palhaça. Eu já tinha feito alguns cursinhos assim de teatro para ver se eu me soltava um pouco mais, né, e tal. Na minha casa eu era a palhaça mesmo, sempre fui. Mas assim, na rua, na minha profissão, não. Sempre muito tímida. E aí eu fui e experimentei, assim, fiz 3 meses de aula para ser palhaça. E quando eu entrei no hospital, com aquela roupa esquisita, eu tinha um laço gigante assim, falei, gente, isso aqui é maravilhoso. E sabe quando você chega de uma atuação? Na época a gente chegou a fazer também uma apresentação numa feira aqui em Goiânia. E sabe quando você chega, assim, você tá elétrico, elétrico. Ai, mas foi tão bom, foi tão gostoso. E era assim que eu chegava. E na época eu estava um pouco desiludida com a minha profissão, assim, porque eu achava que quando eu chegasse a trabalhar num determinado nível de escritórios daqui de Goiânia, né, ou daí do país, não sei, eu estaria no auge da minha carreira. Só que nessa mesma época eu estava trabalhando no escritório assim, sabe? E não sentia a mesma alegria. Não. Na verdade, segunda-feira eu queria matar segunda-feira. Eu tinha, sim, uma repulsa de segunda-feira. Aí eu fui percebendo, assim, em mim mesma que aquele não era o lugar que eu devia estar, né? E aí você se auto-sabota, tem todas essas questões psicológicas. Acabei sendo mandada embora do escritório que eu tava. Fiquei um pouco desesperada na época. Mas também comecei a entender um pouco mais, né, assim, do que era ser palhaça. Na época, as coisas, elas, né, o universo, ele conspira a nosso favor. Na época, a gente saiu do grupo, daquele grupo que eu entrei primeiro, e a gente começou um grupo novo. E os meus colegas, muito legais comigo, eles fizeram com que eu me responsabilizasse por essa área de treinar novos voluntários, né? Já te colocaram no fogo, já. Aí é tipo assim, Aí, o que eu vou fazer, né? E agora? Essa era a minha responsabilidade. Nós éramos 6 e essa era a minha responsabilidade. Aí eu comecei a estudar desesperadamente, assim, a comprar livros, a ler, a ver vídeos na internet. Há 8 anos atrás isso era bem pouco ainda, né? Não tinha esse boom de internet com tantos vídeos, com outros palhaços falando e nem nada. Então foi bem devagar. E foi aonde eu conheci a escola que hoje eu faço parte do corpo cênico, que é o Basileu França, que na época tinha um curso de palhaçaria. Um curso de palhaçaria para o teatro mesmo. Não era do circo, para palco. E eu entrei lá. Aí eu fazia o seguinte, eu assistia aula à noite, na semana, e dava aula no final de semana. Sabe? Mas esse ato de replicar aquilo que eu estava aprendendo me fez crescer muito, sabe? E me fez super, né? e me fez assim entender as outras pessoas, as dificuldades, como é que elas faziam, né? Como eu vim de uma profissão muito tecnicista e de planejamento, eu estruturava tudo aquilo com muita facilidade, porque a cabeça já está condicionada a isso, né? Estruturar coisas, associar. Então essa Você capacidade racionalizou tudo? eu racionalizei. Eu racionalizei processos que, assim, se eu te mostrar textos, assim, de Word, de aulas que eu tenho, estruturadas, assim, você não acredita. Que é um material que eu estou estruturando agora para um próximo livro. Porque, assim, já tem muita coisa e agora eu tenho que arrumar isso num único material, né? Mas é isso. Cabeça de arquiteta, assim, né?
É uma das vantagens da minha primeira Nossa, formação. eu sou uma pessoa muito visceral em tudo, assim, eu tenho muita dificuldade de me concentrar. Eu faço, mas para alguns assuntos eu preciso me esforçar muito para me concentrar. E ver você falando que você, né, conseguiu estruturar esses conhecimentos, assim, nossa, uou, uou. É. Mas, Betinha, ó, colocaram aqui a pergunta. Se hoje você vive, né, exclusivamente da palhaçaria Uhum. e você falou que vai fazer mais um livro. Então, os meninos que você já tem livro. Então, conta pra gente. Tenho. Não peguei. Vou pegar. Um minuto, um minuto. Vai lá, Gugu da minha casa, vai lá, 10 segundos. Valendo! Valendo! Um delivery na sua porta, pago por você mesma. Uhul! Paga. Deixa a gente ver, vem cá, mostra pra nós. Pra todo mundo comprar o livro. Vou mostrar, vou mostrar. Esse é um livro que a gente escreveu pela Lei de Incentivo do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. Então, a renda dele é exclusiva para patrocinar o projeto que eu faço parte, que é a Palhacia, né? Então a gente escreveu por lá. Eu e Gracielia Castro, que fomos, né, fundadoras da Palhacia, então a gente escreveu, conta um pouco da história, fala um pouco do que é ser palhaço hospitalar, do que é se voluntariar, de como que você começa, para onde que eu vou, onde que eu tô, né? Essas questões que Caminho são das pedras. importantes. Sim. Esse livro custa R$ 40, já com frete incluso, e para comprar é pelo direct da Palhacia. Tá? Ó, Você manda um gente. direct lá no @palhacia e pode adquirir o livro. Muito bom, gente. Esse foi o Vai lá. primeiro, né? Assim, primeiro de muitos, eu espero. Uhul, amém. A gente precisa de material, né? Assim, como você Sim, eu falou hoje. acho. Eu fiz um compromisso comigo quando eu comecei, assim. Eu tinha muita dificuldade. Os grupos de Goiânia hoje já não são tão, né, fechados, mas na época eram muito fechados, assim. Quando a gente falava que queria fazer um grupo novo, as pessoas olhavam com uma certa competitividade, sabe? Hoje não, hoje eu já conheço todos os gestores, né? A gente já tem uma linguagem em comum, eles sabem que eu não estou competindo com ninguém, eu estou fazendo o meu, porque eu acho que é a minha Cada um tem a sua caminhada, responsabilidade, né? né? E, e nessa época que eu tinha muita dificuldade em encontrar material, até porque eu não era da área do teatro, né? Hoje eu sou, já fiz a minha formação aí na área do teatro, já fiz mestrado. Então, assim, quando eu decidi, assim, né, que esse era o meu caminho, eu falei, não, eu vou criar material. Eu vou criar material para gente que quer fazer isso, como eu tô penando aqui para resolver, né? E foi penando mesmo que eu fui evoluindo. E aí, assim, eu pensei, não, eu vou fazer isso, eu vou distribuir material. Até quando a gente conversou lá, eu conversei com o Neto, ele falou, você tem feito, distribuído muito conteúdo, né, de palhaçaria e não sei o quê. Hoje eu vejo assim, isso é minha responsabilidade social mesmo, sabe? Quando eu Legal. comecei na palhacia, eu achava que eu queria colorir o mundo, assim. Inclusive é um dos lemas nossos, né, da ONG, assim, é colorir o mundo. Porque eu acho que é a minha responsabilidade como ser humano, sabe? Contribuir enquanto eu estiver aqui nessa terra. E então eu queria trabalhar com isso. Hoje eu já percebo que isso vai muito além, né? Eu já dei mentorias para pessoas de fora do país, já dei mentorias, já dei aulas para grupos de fora do meu estado. Então hoje eu percebo que a minha responsabilidade ela é muito maior e o que eu falo tem muito mais abrangência, até pelas redes, né? Até pelo livro, Uhum. assim. Essa semana passada eu enviei alguns livros assim para o sul, para lugares que eu nunca fui antes. Então é muito gostoso você pensar assim que o seu trabalho está chegando aonde você não chegou ainda, né? E eu acho que a internet, Gratificante, né? gente, é o lugar para você colocar sua voz. Eu acho que foi. A gente relutou muito, e muitos outros grupos que a gente. Outras pessoas relutaram muito, né? Em usar esse veículo, né? Pela diferença mesmo de Uhum. público. Mas é o lado ruim se transformando num lado bom, né? Como Sim, você falou, a gente consegue chegar em lugares que a gente não chegaria fisicamente. Ou não chegou ainda fisicamente, né? Então a gente precisa ocupar esse espaço, né? Acho que a sim. arte precisa chegar.
Se é o que a gente tem Sim. hoje, a gente tem que usar. É. Perfeito. E, e é uma excelente oportunidade, né? Assim, para pessoas que eu penso muito assim, quando as minhas dificuldades quando eu estava começando, sabe? Então eu fico pensando assim, tem pessoas que estão começando aí agora. Então a nossa voz ela tem que chegar, a voz de grupos que já são mais experientes, a voz de pessoas que já têm um tempo, né? Que já são mais estruturados, que sabem como captar verba, que sabem como fazer um processo seletivo interessante de voluntários ou de profissionais da arte mesmo, né? Então, assim, a gente tem que usar isso só mais uma ferramenta para a gente tá levando a nossa mensagem mesmo para o mundo, né? É. Isso aí. O que que a Betinha Bertola da Silva, super brasileira, né? Você botou um da Silva Da aí. Silva. Adorei. O que ela representa na sua vida hoje? Né? Você largou um emprego fixo, estável lá, de um trabalho oponente, né? E você trabalha com palhaçaria. O que que é a Betinha? Quem é a Betinha? Conte-nos. Betinha é maravilhosa. Adoro. Você sabe que, olha só, para você entender um pouco o que é a Betinha, a Betinha, ela foi a minha primeira palhaça, né? Assim, a palhaça que eu experimentei primeiro indo para o hospital. Como o hospital é um lugar muito sensível, a Betinha é o meu lado mais sensível, né? O meu lado mais doce, mais faceiro, mais florido, né? Mais bonito, assim, mais menina do interior do país. Ela representa o meu gosto por festa junina, o meu gosto por pamonha, né? Por flor. Então ela é isso. Posteriormente, quando eu comecei a estudar mais a fundo mesmo a palhaçaria, eu encontrei um lado avesso à Betinha, que é Bertola. E aí eu tinha muita dificuldade. Para mim eram duas palhaças completamente distintas, né? Porque Bertola é o meu lado TPM, assim. Bertola é arrogante, ela fala o que vem na cabeça, ela não tem problema em aparecer descabelada e falar palavrão, entende? E reclamar da vida, ela é ranzinza. Então, era uma outra personalidade que era muito eficiente quando eu ia dar palestras em A Betinha é universidades, em bipolar. empresas. Isso. Isso, eu acho que eu sou bipolar. E aí, então, essas duas figuras apareciam. Só que na minha realidade, as duas são faces da mesma moeda, assim, sabe? E acabam que hoje elas são uma pessoa só, elas são uma palhaça só, e que tem esses dois lados, e que eu aprendi a mesclar os dois. Mas anteriormente eu não sabia como mesclar isso, sabe? Inclusive elas tinham estilos e figurinos e representatividades muito diferentes, né? Mas hoje elas se mesclam mesmo, até nessa figura mesmo que é mais Betinha de ser. E aí eu tive que reconstruir todo o meu figurino. O da Silva vem de mim mesmo, porque eu sou Roberta Machado da Silva. Né? E representa essa brasilidade, esse meu lugar. Porque eu acho que o Brasil, o palhaço, ele tem que representar o seu lugar. Sabe? O seu lugar de fala, o seu você, o seu jeito de ser, né? A sua representatividade. Tem um gatinho aí. Tem. Eu tenho 4 gatos, na verdade. Delícia, eu tenho 3. Tenho 4 gatos. Adoro. E é isso, assim. Então, hoje, elas representam a minha liberdade, sabe? Eu acho que... Olha, o olhinho até brilhou. Que legal. Adoro. Eu acho que quando eu tentava me colocar cada vez mais nesse lugar da arquiteta, né? Da pessoa que é certinha, que é polida, que é bonita, que tá sempre maquiada. Eu me lembro que a minha última patroa na área da arquitetura, ela todos os dias pedia para eu colocar batom. Sabe? E isso não era, assim, natural para mim.
andar bonita, maquiada e tal. Agora, como palhaça, eu ando maquiada e é maravilhoso, porque E é natural. é natural, né? Então é isso, eu acho que a palhaçaria, de uma forma geral, e a palhaça, ela me representa nessa liberdade de ser, onde eu posso ser eu mesma, mostrar as minhas duas faces e encantar as pessoas, sabe? Porque quando você é você mesmo, você encanta as pessoas, você não tem medo do julgamento, né? Você tira algumas noias suas. Até na minha tese de mestrado, eu defendi, né, que a palhaçaria ela é, de certa forma, terapêutica, né? Porque você enfrenta todas aquelas cafubira véia que você não gosta, né, não? Você põe tudo pra fora. Você aceita. E aí, quando eu digo hoje que eu sou uma ex-tímida, né? Eu ainda sou tímida em alguns aspectos, mas eu sou uma ex-tímida. Quando eu era extremamente tímida, era um medo desse julgamento alheio, né? Das pessoas me verem como realmente eu sou, verem que eu falo palavrão, que eu tenho TPM, que eu sou insuportável quando eu tô irritada ou quando eu tô com fome, né? Então, é isso. Acho que é isso que representa a liberdade mesmo, da gente ser como se é. Quase que eu derrubei tudo. Realmente, o palhaço é libertador, né? Eu, assim, compartilho disso. Eu sou professora e pra mim, assim, foi um dilema muito grande quando eu comecei. Porque na sala de aula você manda a criança ficar quieta, né? Não desse jeito, não dessa forma, mas, né? Você fala pra criança ficar sentada ali no molde pra aprender. E enquanto que o palhaço manda a criança pular, cantar, brincar, e eu ficava assim, meu Sair Deus. do molde, né? Eu fiquei assim, falei, ai, não quero mais perder o negócio aqui de novo. Aí hoje, né, a gente vai administrando, meu Deus, Olha quem tava gritando ali na Deus porta. do céu. Que coisa mais fofa, como chama? Miguel. Miguel. Que bonitinho, adoro. E a palhaçaria faz isso mesmo, né? E é um processo. Você como tá na caminhada, assim, a gente vê grupos em várias fases de desenvolvimento, né? E a gente, assim, pelo menos a gente percebe que a pessoa que consegue se expor, que vai rasgando, né? Isso que você falou de se descobrindo, é o palhaço que mais cresce, né? Quando a pessoa para de Que tentar permite, assumir uma né? forma. Quando ela se permite arriscar, quando ela põe pra fora as suas manias, quando ela entende que o palhaço é ela, nas suas mais variadas formas, a pessoa vai Eu costumo avançando. dizer que é uma entrega. Você vai evoluir como palhaço à medida que você permitir isso, sabe? Se eu permitir pouquinho, eu evoluo um pouquinho. Se eu me permitir muitão, eu evoluo muitão. Mas você só vai evoluir do tamanho da sua permissão. Sabe? Bem por aí. Vamos lá, dona Betinha. Sim. Você falou que você fez, né, cursos de coach, tá. Você se considera uma coach palhaça? Então, assim, eu acho, com o perdão da palavra, que essa palavra coaching, hoje em dia, ela virou putaria, né? Assim, Todo mundo não, não tô, eu não tô assim, menosprezando a profissão de coaching, não, porque eu evolui muito através de processos de coaching. E a evolução, pra mim, ela foi querendo derrubar minha água, a peste. Miguel é a peste da minha casa, sabe? Ele é a pessoa que sobe nas cortinas, derruba a água, quebra tudo, é ele. Enfim, mas tem que ter, né? Numa casa tem que ter uma pessoa que é danada. Presta atenção. Então, assim, o coaching, ele dá um resultado muito rápido, né? Então, eu acho que nos meus processos de aulas e de desenvolvimento da palhaçaria, do palhaço, eu procuro que a pessoa perceba esse desenvolvimento rápido, assim. Até porque, quando você não faz uma faculdade para ser palhaço, né? Infelizmente, não existe. Eu acho que deveria, mas não existe. Normalmente você faz um curso, e um curso ele é curto, e você precisa ver um resultado ali para você achar que aquilo realmente faz sentido, né? Valeu. Tem prática na minha vida, na minha experiência.
Então, se for nesse sentido, que eu sou uma coaching, palhaça, né, e tal, eu acredito que sim. Porque a minha metodologia, ela é bem rápida. Inclusive, eu tô criando uma metodologia nova agora, que tá me dando a maior dor de cabeça, porque a grande questão que as pessoas falam pra mim é o seguinte: eu tenho, eu não tenho tempo pra treinar. Eu não tenho tempo pra treinar. Só que as pessoas não percebem que ser palhaço é um ato de você se entregar ao momento, né? De você perceber coisas que são muito mais fáceis e práticas e que no dia a dia você pode fazer, como desenvolver sua atenção, sua percepção, sua visão periférica, né? O seu olhar, a sua conexão com as pessoas. Isso é uma filosofia que é para a vida, que não é só para o seu palhaço, né? E isso você pode treinar todos os dias da sua vida, com todas as pessoas que você encontra, em qualquer lugar. E aí a pessoa fala pra mim, não tenho tempo de treinar. O que você não tem tempo de treinar? Só se for maquiagem de palhaço, porque você não vai maquiar pra sair, pra ir trabalhar, né? Figurino. Mas assim, outras questões que são muito relevantes, né? Testar uma piada no seu ambiente de trabalho, né? Um trocadilho. Isso você pode fazer em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu faço o tempo todo. Eu sou insuportável aqui em casa. Aí, às vezes, são horríveis. Às vezes, funciona. Eu falo, gente, o importante é o treino. Tô treinando. Então, é um teste que você tá fazendo, né? É um teste. E tem que testar. Se não testar, não... Porque, às vezes, o que você acha engraçado, e eu tenho muito problema com isso, porque eu não acho muita coisa engraçada. E, normalmente, o que eu acho engraçado, quase ninguém acha. Né? Então, assim, eu tenho muito problema com isso, porque às vezes eu acho que eu tô abafando e não porque as pessoas acham outras coisas engraçadas, né? E por aí vai. Mas vem cá, tá. Você, Roberta, era arquiteta. Nós temos a Betinha e nós temos essa faceta doidona que é a Bertola. Que profissão a Betinha exerceria no mundo real, no mundo civil, né? Se a Betinha pudesse escolher uma profissão. E a Bertola? Qual profissão você acha que elas poderiam exercer eficientemente? Eu acho que a Betinha plantaria laranja. Eu acho que a Bertola seria mais essa coisa assim. A Bertola seria um coach, vamos dizer. Mas aquele coach do CrossFit. Vamos lá, vai lá, você consegue, mais uma vez, vai lá, é força, determinação, sabe? Eu acho que a Bertola seria esse coach. Ela é enérgica. Ela é mais enérgica, assim, né? Mais abusada também. Agora a Betinha ia ser livre, ia colher jabuticaba, plantar laranja, né? Ia fazer pamonha, essas coisas, assim. De menina no interior, subir em árvore, essas coisas. Viver, né? Essa inocência. Deixa eu ver, já perguntei, já perguntei mais coisas, deixa eu ver aqui. A gente tá em pandemia, mas quando, né? Você falou que fez mestrado em artes cênicas. Na verdade, ele está na categoria de sociologia. Mas o meu estudo é porque grupos de voluntários, de uma forma geral, elegem a figura do palhaço para as atuações em áreas de vulnerabilidade social. Aí eu fui mais especificamente para o hospital. Né? Por que os grupos escolhem o hospital? O palhaço para o hospital, sabe? Já que é uma figura assim, então, se você for pensar, caracteristicamente, ela é muito destoante, né? De um ambiente hospitalar, um palhaço, um ambiente hospitalar, é bem destoante a figura. Mas por que então escolher isso, sabe? Por que escolher um palhaço? E por quê? Escolher um palhaço? Por quê? Na verdade, eu acho que... Olha, tem várias ideias que eu levantei aí. Mas as que eu acho que é mais relevante é que, por essa diferença mesmo, pelo ambiente hospitalar parecer sempre tão frio e tão inóspito, né? E o palhaço é uma chama, não é? Assim, ele é um fogo, você não olha pro palhaço assim,
Ele A não ser que você transforma o pense assim, ambiente, lá né? vem o palhaço. Vai curtir com a minha Ele cara vai- de novo. Mas ele é uma chama, ele é uma energia muito viva. Então, talvez por essa distância. Talvez, e isso são, né, eu baseio em entrevistas, em relatos, assim, e nas minhas percepções, é porque a representatividade da imagem é muito forte, sabe? Você nunca viu um palhaço na vida, mas se você vê um palhaço, você identifica ele como uma coisa muito forte, assim. Ou você gosta ou você odeia, sabe? Assim, é bem 80, né? 8 ou 80, 880. né? Palhaço é E, bem isso mesmo. e aí tem a questão que aí a psicologia traz do trickster, né? Que é um elemento aí junguiano, um arquétipo. E esse arquétipo, ele já tem uma representação no nosso inconsciente coletivo. Então, quando você vê uma figura como uma figura folclórica forte, como um palhaço, um saci, eu não aguento, gente. Olha o que ele tá fazendo. Eu tenho que mostrar isso pra vocês, porque ele tá parecendo um terrorista, assim, enrolando numa linha ali. Enlouquecido correndo atrás disso. Enfim. Adoro. Quando Quando você vê uma figura assim tão forte e que quebra padrões e parâmetros sociais, você se identifica com ela já de imediato. Você a identifica já de imediato, entende? E essa identificação do palhaço como elemento de alegria, na verdade, nem é uma realidade. Tem palhaços aí bem tristes, né? Bem tímidos, bem quietos, bem retraídos. Mas você identifica eles como um elemento destoante e que quebra normas. E não existe lugar mais perfeito para quebrar normas do que um hospital, né? Com certeza. Onde necessita dessa liberdade, onde o paciente, a pessoa que está lá, necessita dessa liberdade, né? Pelo menos de pensar, de sonhar, de querer uma coisa diferente. De ver além das paredes brancas, né? De ver além das paredes brancas. Assim, eu sou muito apaixonada por hospital e eu tive hospitalizada. E eu acho que toda live eu acabo falando sobre isso, mas não tem como fugir, né? Porque é hospital. E tudo que eu queria, assim, era essa mudança de ambiente. Que chega uma hora que você começa a decorar os passos no corredor, você já sabe que é enfermeira no quarto tal, é o barulho do carrinho da comida, aí você já sabe que é a hora da visita, aquilo começa a se tornar uma rotina. E quando entra alguém nessa figura distante, como você disse, quando entra um palhaço, é incrível, você é transportado imediatamente para fora daquele lugar. Então você tem ali um momento totalmente romântico, né? É um momento ideal ali, você consegue brincar, conversar. E foi muito bom para mim vivenciar isso antes de fora, depois de dentro e depois de fora de novo, né? Foi muito enriquecedor. Se eu amava o trabalho, eu amo 10 vezes mais, né? É muito, muito bom isso, essa coisa de transformar o ambiente. E você falou do arquétipo. Qual que é o arquétipo do palhaço? É o inocente ou o herói? Ou nenhum É dos o dois? trickster. Trickster? Esse eu não conheço. É um arquétipo de uma figura às avessas. Ele vem É um para quebrar os padrões, vem para de quebrar trick do as inglês? trickster. Não, não é de Twix que você falou? Não, não ouvi Não, de direito. trick, de brincadeira, de pegadinha do inglês? Trickster, é. Um brincador. Legal, legal. Eu tô começando a estudar essa coisa dos arquétipos, eu acho fascinante. Fascinante, maravilhoso. Aquilo é ouro, é ouro. Gente, é ouro. Quem não conhece Jung, por favor, leia. Jung é parte da nossa vivência cotidiana, assim. E muitas pessoas que trabalham com redes, com marketing, com tudo, trabalham Jung e você nem percebe. E é fantástico, né? Fantástico. Então, o Trickster, ele é um herói, só que às avessas, né? Enquanto o herói, ele tenta acertar em todos os pontos e construir aquela narrativa, né, de glória, o Trickster, ele vem ao avesso, ele vem trazendo do fundo todas as suas cafubiras, como eu disse, para fora. E aí você mostra tudo isso e ele mostra que você é tão bom e maravilhoso como um deus, mas também é tão cafubirento e cheio de pereba, né? Como qualquer um.
E aí ele mostra isso, e aí ele quebra parâmetros, paradigmas. Por isso o palhaço se identifica tanto com isso, né? Tem figuras como Macunaíma, da nossa cultura assim, popular, que também são figuras tricksterianas. O burro do Shrek é uma figura tricksteriana. Aquela pessoa que está sempre ali para trabalhar, sabe? Uhum. A gente já chegou o tempo inteiro ali, atormentando, falando aqui na sua cabeça. Ou só quebrando tudo. Né, você falou do Shrek, ele tem essa característica de atrapalhar, mas ele é o que une também, né? Ele é o que tem o coração grandão, né? Como um palhaço. Faz tudo errado, mas a intenção é boa. Mas a intenção é boa. Ele tá Então, tentando. uma das coisas que eu falo, que as pessoas me acham um pouco arrogante, às vezes, né? Eu recebo muitos directs. Eu vou parar de seguir porque você é arrogante. Tá. Filha, você Assim, tem haters. Tem hater, é bom. Tem hater, é bom. eu não importo muito com isso, não. Eu costumo dizer que o palhaço, ele gosta de se dar bem. Entendeu? Como qualquer um de nós, seres humanos, quer se dar bem. Você trabalha tanto na sua vida, para quê? Para você ter as coisas que você quer, para se dar bem na vida. Né? E acho que as pessoas olham isso assim, querer se dar bem como uma coisa ruim, né? Com uma certa arrogância. Mas não é, gente. O palhaço, ele quer se dar bem. Se ele... Lembra lá do Didi, do Dedé? O Didi, ele não caía nas piadinhas do Dedé ou nas coisinhas lá, porque ele queria se dar bem, ele era esperto, ele tinha uma percepção melhor, ele era mais sacana, né? Ele queria se dar bem. E o palhaço também. O palhaço não é só bonzinho. Tá certo que a gente tem um coração maravilhoso, né? Mas a gente quer se dar bem, como qualquer um. Nós somos o retrato da sociedade. As pessoas têm muita dificuldade, né? As pessoas também, eu vejo várias pessoas falando sobre marketing digital e sobre essa questão de ganhar dinheiro, sobre crenças que as pessoas carregam, né? De que, eu não posso ter muito dinheiro, porque quem tem muito dinheiro não é feliz, ou quem tem muito dinheiro isso. As pessoas têm muitas crenças erradas sobre muitas coisas, né? Nos é ensinado muita coisa na escola, mas essa inteligência emocional, essa inteligência, a percepção da vida real, que é o importante, infelizmente a gente aprende quando cresce, quando busca. Porque é bom se dar bem, né? Logicamente, Bom, se dá pelo seu bem. esforço, pelo seu Você desempenho. não tá... Passando por cima de ninguém, né? Uma coisa é ser se dá bem, outra coisa é ser político, gente. Vamos separar as categorias, né? Político no mau sentido, porque todo mundo é meio político, né? Mas assim, sim, político sim. que Esse convencional, é desonesto, né? 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 E nem generalizando, porque os que são bons políticos sabem o meio que eles estão, então sei que eles não nem se ofendem mais. Eu tô tomando água, Betinha, não repara não, porque eu tomei vacina ontem, eu tomei podre, então eu tô meio que pra não qualquer Não momento. fala isso, eu vou tomar a minha daqui uns dias, eu não quero ficar podre. A primeira ou a segunda? A segunda. Mas eu não fiquei na primeira, não, só meu braço que eu achei que ele ia morrer, assim, pra sempre. Mas não senti nada ruim, não. Não, nossa, eu tomei a vacina, liguei o amor, falei, amor, tô ótimo, não senti nada. 1 hora depois meu braço parecia que ia cair. Aí fiquei uns 2 dias ruim. Aí tomei ontem a segunda. A segunda dose não dá reação. Não dá nada. Tô podre. Tô morrendo de dor no braço, na axila, mexo dói. Sabe uma sensação assim de que... sabe, qualquer momento você vai... Mas tô bem. Eu fiquei assim. Mas assim, eu não tive nenhum outro problema. Só mesmo o braço que parecia que era de outra pessoa e colocaram aqui. É esquisito, né? A gente, misericórdia. Graças a Deus é só efeito da reação, né? E tá passando, né? Graças a Deus tá passando. A gente já tá conseguindo um pouco mais de paz. Ela tá passando, me assusta. Tá passando de um pro outro? Não. tá passando esse momento assim. Eu acho que tá passando essa tensão tão grande que a gente viveu, sabe? Assim, porque eu, pelo menos, vivi uma tensão muito grande. Agora já tá um pouco melhor, assim, né? Pelo menos, assim, os meus velhinhos já estão vacinados. Não que eles não corram o risco de pegar, mas pelo menos eles já estão... Né? A gente já tem um pouquinho mais de segurança. Retaguarda, né? Um coraçãozinho, assim, um pouquinho mais... Mas eu tenho medo ainda. Justamente por conta disso também. tá melhorando.
Não, eu também Ontem tenho na fila muito da medo, né? vacina. O povo tudo grudadinho, menina. Gente sem máscara. Falei, gente, vocês estão na fila da vacina, gente. Não... Mas enfim, né? Aí Pessoas. começa a Quem espirrar quando nunca? você vê isso, entendeu? Você começa a espirrar, assim. Quando as pessoas estão muito unidas. Eu... Falei, E eu desculpa, dá tenho uma um olhadinha, que acho que espirro. eu tô com febre. Eu tenho um espirro, assim, que acorda a vizinhança, né? Então, quando eu dou um espirro, as pessoas abrem mesmo, assim, espaço pra mim. Mas eu já usei essa técnica já, do espirro e da tosse. Quando eu vejo que o povo tá muito É. amontoado, às vezes eu preciso ir ao banco, né? Por causa das coisas da ONG. E aí, quando eu vejo que as pessoas estão muito amontoadas, eu começo a tossir. Só pra dar uma esparecida mesmo. Uma desanuviada, assim, né? Coisa de palhaça. Ai, misericórdia, gente. Pelo amor de Deus. E aí, como é que tá o seu grupo? Assim, como o seu grupo tá nesse momento de pandemia? Você teve perdas? Porque, assim, a gente sabe de muitos grupos, a gente não teve, graças a Deus. Assim, algumas pessoas, por conta da reorganização de trabalho, pararam, mas, assim, de sair, ninguém saiu e tal. Como que tá o seu grupo? Porque a gente sabe de muitos grupos que diminuíram, alguns acabaram. Como é que tá, seu pessoal? Então, assim, no ano passado, meus gatos enlouquecendo aqui. No ano passado, a gente teve um momento assim de desânimo geral. Todo mundo parou, todo mundo ficou quieto, sabe, assim, não querendo muito movimentar e tal, com muito medo. E aí, depois a gente começou a fazer outras atividades, né? Outras atividades. E aí as pessoas não estavam muito acostumados com essas novas possibilidades e tudo mais. Aí no final do ano passado, a gente recebeu os incentivos para fazer esses projetos, que era este do livro e o projeto do Grande Encontro, que a gente fez era o nosso sonho fazer um grande encontro de palhaços que atuam em hospitais aqui no nosso estado, que não tem nenhuma atividade nesse sentido, sabe? E esse evento era presencial, só que ele não teve como acontecer presencial, e aí ele aconteceu virtual, em julho. Então, essas verbas que a gente recebeu, né, e esses incentivos e tal, isso deu um gás pra gente entrar 2020, assim, né, com muita força. No nosso grupo, a gente não perdeu ninguém, assim. Aliás, uma única pessoa saiu porque teve que, por conta da pandemia, perdeu o emprego, teve que voltar para o interior. Então, assim, não foi nem por causa das atividades, foi por uma necessidade dela mesmo. Mas foi uma única pessoa. E agora a gente está se reorganizando. Outra coisa que foi fantástica também que aconteceu, assim, na minha opinião, né, do grupo, foi que a gente passou num processo seletivo para um processo de aceleração do Bancobras Social, que é um processo de mentoria nessa área administrativa, sabe? Massa. E aí a gente está organizando, reorganizando documentação e A parte a, legal, né? Ser a uma parte ONG. legal, que só as pessoas assim muito do coração muito maravilhoso que, né? Mas aí nesse segundo semestre, como a demanda cresceu muito dessa documentação e de desenvolver projetos, enviar projetos, a gente fez uma chamada para ação. Gente, pelo amor de Deus, estou precisando de ajuda. E aí, todos os nossos voluntários, porque nós só trabalhamos com voluntários, né, na associação que eu faço parte. E aí, todos os nossos voluntários estão ajudando a desenvolver esses projetos, né? Então, todo final de semana, a gente junta uma parte do grupo, porque hoje nós somos 35 pessoas, então a gente junta uma parte, para não dar aglomeração também, né? E aí a gente desenvolve esse trabalho burocrático, que é assim, chato, mas é muito bom. Porque a gente está revendo eles, tá junto, eles estão entendendo o que está acontecendo, né? Quais são as novas demandas. E está começando a surgir algumas novas possibilidades. Não em hospitais ainda, e eu nem sei quando é que isso vai ser possível. Não sei aí para vocês, mas para nós aqui não sabemos Não quando é temos que isso vai ser previsão. possível. Mas aí a gente está começando a ver algumas possibilidades aí para o Dia das Crianças, fazer eventos online ou fazer eventos no lugar mesmo, né, com todos os protocolos de segurança,
fazer um Natal solidário, que era uma festa tradicional da nossa organização e que possivelmente vai acontecer esse ano, também tomando todos os cuidados, né? A gente está começando a reesquentar, assim, o grupo. Tá bom, eu acho, porque teve um momento, assim, que a gente estava meio morto. Eu acho que se continuasse daquele jeito, provavelmente findaria. Como alguns grupos aqui no estado que findaram, que eu soube, assim. Alguns grupos não conseguiram, né? Por N Não, motivos, manter. É uma luta, mas parabéns é para uma nós que luta. conseguimos. Todos os voluntários que estão juntos, porque foi, né, terrível. Foi terrível Foi. mesmo, mas estamos E é aí, ruim firmes e fortes. porque é um momento que eu acho que a gente mais precisa, né? Ai, nem fala que eu vou começar a chorar, menina. Isso nem É o tava na momento que minha a gente cabeça. mais precisa. A Cara, gente tinha que estar no toda a hospital. realidade de dentro do hospital, ela veio pra rua. Se você pensar, né, o isolamento que a gente via das pessoas que estavam doentes, as pessoas começaram a se isolar nas próprias casas, né? Então o hospital veio pra rua. As pessoas estavam doentes em casa e não podiam receber uma marmita, né? Não tinha quem levava às vezes. Então, assim, O é um palhaço. momento que a gente mais precisou. É enlouquecedor. Eu fiquei, ano passado, assim, eu fiquei muito tempo trancada dentro de casa, que eu moro com duas veinhas, né, do meu coração, minha mãe e uma tia. Então, assim, eu fiquei cerca de 6 meses que o meu passeio era ir na farmácia, né? O meu passeio era fazer compras no mercado. Esse era o meu passeio. Então, é um pouco enlouquecedor. E aí você vê a necessidade da alegria, da arte, né? Do palhaço, Esse respiro, né? de filmes, de livros, sabe? Da arte mesmo, da música, né? De você colocar uma música na sua casa e dançar para ver se espanta aquela cafubira sua, né? E aí, então assim, aí você vê a real necessidade da arte. Aí você pensa assim, não, um médico, eu sei para que ele serve, mas e a arte? Serve para quê? Um palhaço, um artista, um músico, serve para quê? Né? Aí você entende a real necessidade desse trabalho. E eu acho Sim. que isso ficou mais sério agora. As pessoas estão levando isso com mais seriedade. Que bom, né? Que bom. Eu espero, porque não entrou na minha cabeça aí, sabe? A gente com uma ação, né, um trabalho que é terapêutico, a gente acredita no riso realmente como elemento curativo. E na época que mais necessitava de alegria, a gente não podia estar lá, né? Isso pra mim foi um processo muito doloroso, muito difícil entender. Mas passou, né? Mas sabe, Bastante. eu tava assistindo uma live de um palhaço há um tempo atrás. Eu nem sei se era o Márcio Libar, o Libar, não sei, ou se era a Ana Vu Libar, ou se era a Ana Vu, que ela falou assim, tá, você não pode mais ir lá, né, aonde você ia levar a sua alegria, o circo, o teatro, o hospital, né, o asilo, né, enfim. Você não pode ir mais lá. Mas e aí? O que você está fazendo com as pessoas ao seu redor? Uhum. Continua sendo sua responsabilidade fazer rir, né? Fazer o riso, trazer essa alegria, continua sendo o seu papel aqui. E aí? E aí foi quando eu me dei conta, assim, falei, não, então peraí, então eu tenho que fazer alguma coisa, não é assim não, né? E nem que seja aqui, para minha mãe, para meus gatos, na internet, no Reels, no TikTok, é minha responsabilidade, porque é o que eu sei fazer de bom, né? Eu tenho 8 anos que eu deixei a arquitetura, assim. Então, assim, se eu pegar o programa que eu trabalhava, eu não sei fazer ainda, né? Não, ele atualizou 8 vezes, eu não sei mais mexer naquilo, né? Eu não entendo mais de legislação construtiva porque eu não tô naquilo. Eu me lembro de coisas e tal, mas essa não Não é é mais concreta, não né? é mais o meu lugar de fala, né? Meu lugar de fala é isso aqui, é palhaço. Não tem pra onde eu correr, não, é isso aqui. Sabe? Então, vamos fazer. Né? Que doideira. E eu acho que é por aí que a gente tem que ir, sabe?
pelo seu lugar de fala. É o que você sabe fazer, então vamos fazer de melhor, né? Vamos tentar melhorar naquilo que você é bom. Isso é coach. Melhora naquilo que você é bom. Né? Você não Esse tava com negócio de camiseta ficar preta? trabalhando seu defeito toda a vida, você não sai do lugar, porque às vezes é um defeito que você nunca vai deixar de ter, né? Ou que vai demorar muito tempo para você ter. Então, trabalhe no que você é bom. O que você é bom. Se é bom, você pode ficar ainda melhor. Deixa o que você não é para a pessoa que é, né? Que Puxa, é bom naquilo. não, mas é isso mesmo. E a gente também não parou, não. Assim, é o que fez a gente sobreviver. Até falei isso hoje com uma pessoa. Falei assim, a gente continuar trabalhando e achar meios e se movimentar foi o que me manteve viva, né? Porque a gente não pirou, porque tava todo mundo pirando. E a gente, graças a Deus, né? Deus, lógico, em primeiro lugar, mas a arte nos deu esse respiro, né? Literalmente, vamos continuar, vamos crer, né? Vamos ter esperança. E a gente tem se mantido assim. É É. isso aí. Eu esqueci de te Eu dei perguntar uma, uma eu coisa. dei uma leve pirada no início, assim, tipo assim, no meio da pandemia, no meio do ano de 2020, o meu irmão foi picado de cobra. E ele teve que ficar internado. Graças a Deus ele não pegou Covid, né? Mas ele ficou no hospital que estava atendendo pessoas com Covid na época. Isso foi em maio, abril, mais ou menos, assim, logo quando fechou Bem tudo, no. bem no boom do momento, né? E neste momento eu tive que assumir o lugar dele na chácara que ele mora, cuidar dos bichos dele, que eu nunca tinha feito isso na minha vida, assim, cuidar de mato, de bicho, né? E aí eu dei meio que uma surtada. E fiquei assim, gente, mas e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? E tal. Quando é que isso vai voltar? E não tem previsão e tal. Eu dei uma leve surtada, sim, dei. Mas quem não, né? Mas aí, posteriormente, assim, eu comecei a ver na internet uma saída. Eu comecei a fazer lives, né? A me colocar mais. E aí eu comecei a pegar mentorias, pegar alunos, né, ajudar pessoas a montar espetáculos, dirigir espetáculos, tudo online. E aí eu comecei a entender que, que é o meu lugar de fala, né? Que era esse o lugar que eu precisava assumir mesmo e deixar essas minhas noias para lá e começar a entender mais esse meio digital, assim, para E para tem me colocar funcionado, né? mais. E tem funcionado bastante, né? A primeira atuação que eu fiz pós-pandemia foi até num hospital, foi no hospital de urgências aqui de Goiânia, que não atende casos de Covid, assim, ele atende casos de acidente, né? Acidente de carro, facada, tiro, essas coisas mais assim, As coisas do né? dia a dia. Do dia a dia, nada contagioso. É lógico que eles vão pegar, né, o paciente que tem Covid, mas vai direcionar para um outro hospital. E aí eu fiz uma ação lá, foi a minha primeira ação de volta aí, foi em junho, junho desse ano. E aí eu comecei a me firmar mais e a fazer mais ações externas. Mas até então eu tava só mesmo no Mas digital. foi no quarto com a visita como antes ou foi num espaço tipo espetáculo? Foi nos quartos. Foi bem diferente, né? Bem diferente das visitas antigamente, assim. Você entra, tipo, na portinha do quarto e faz o que você tem que fazer ali, conversa meio que de longe, não chega tanto, próximo, nem toca em nada, não toca em nada, né? Caramba. Mas foi gostoso, assim, estar de volta naquele ambiente, sabe? Pra gente que, assim, lá que é meu quintal mesmo de atuação, né? Eu já atuo hoje, assim, fora do hospital, em espetáculos, em peças, em webséries, em filmes e tudo mais, mas lá é meu quintal, sabe? É o lugar onde eu chupo manga do pé, sabe como é que é? Então acho que é isso. Isso já meio que responde. O que eu falei que eu tinha esquecido era se você preferia palco ou hospital, né? Mas você já respondeu. Eu acho que É muito tudo tem bom, seu né? encanto, mas é o meu lugar de fala, né? É onde eu fui criada, né? Acho que é isso. Você Sobre essa questão. mora numa área rural? Não moro numa área rural, moro em Goiânia mesmo. Mas eu fui criada
assim, desde pequena, meus pais tinham essa chácara que meu irmão mora hoje, né? E era todo final de semana lá. Então, assim, eu fui criada meio que no mato mesmo. Chupar manga no pé, né? Subir em árvore. Essas molecagens de criança que tem um convívio grande com terra, com animal, né? E isso é muito gostoso, Infância assim. boa. Eu trago isso pra minha Betinha. Ó, o Neto perguntou aqui o que que o mato come. O que 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 o tipo de mato pergunta é come? essa? Come a gente, que vira terra, e aí mato come terra. Isso, muito bom, muito bom. Betinha, Uhum. deixa eu... Tarará, tarará, tarará. Você tem alguma história que você queira nos contar? Eu tenho boas Alguma coisa? histórias. Boas Contei uma histórias. história marcante pra gente. É... Nossa, eu tenho muito boas histórias. Tem uma história que eu gosto muito, que é bem lá dos primórdios da minha palhaça, que é a história da Rafa. Eu conheci a Rafa na UTI do Hospital da Criança, aqui de Goiânia. Rafa não sai, até então, quando eu a conheci, ela não tinha saído do hospital, né? Ela nasceu lá, ficou lá. Nasceu, não, acho que não no Hospital da Criança que ela nasceu em outro hospital, mas sempre ficou lá. Tinha uma paralisia grave, sem cura, que provavelmente ia parar tudo nela e ela não ia sobreviver, não sobreviveu, né? Ela chegou a sair do hospital, viveu um ano e meio mais ou menos com a mãe dela, e veio a falecer, né? Faleceu com, se não me engano, 3, 4 anos. 4 anos. Bem pequena. Rafa era uma menina. Eu conheci ela tinha uns 9 anos, assim, né? 9 anos, 9 meses. E ela viveu no hospital, assim, eu acompanhei Rafa até uns 2 anos, 2 anos e meio. E teve uma época que eu ia no hospital para ver Rafaela, assim, gente, era o meu auge. O auge do meu dia era ir ver Rafaela. Ela já não mexia, não falava, mas era é a pessoa mais expressiva que eu já conheci na vida, sabe? Os olhos dela eram encantadores e o sorriso dela iluminava aquele hospital inteiro. Era como se fosse o sol, aquela menina. Isso não é uma percepção só minha, tá? Não era porque era meu xodozinho, não. Era porque ela era encantadora, assim. As pessoas passavam por ela e conversavam com ela e ela já ria e já piscava, sabe? E já fazia todas as graças que ela podia ali naquele momento. Então todo mundo no hospital era apaixonado por aquela menina. E teve um momento, assim, que a gente saiu do outro grupo e montou o Palhacia e eu assumi muitas responsabilidades. Uma das responsabilidades era dar aula, né, como eu falei, dar aula para os novos integrantes, aulas de palhaçaria. Eu vinha da arquitetura, né? Naquele momento me considerava uma arquiteta falida, me considerava um zero à esquerda, pensava, vou ter que entrar, né, num novo escritório. Naquela época eu ainda pensava em voltar, retomar, né, a arquitetura, ainda trabalhava assim, pegando freelancers assim, como arquiteta. E ficava pensando assim, e tem que dar aula de um negócio que eu não sei, não conheço, nunca vi na vida, para um monte de gente que está entrando aí e, né, aquele auto-julgamento exacerbado que a gente tem na cabeça da gente. Como é que eu vou dar conta disso tudo? O que eu vou fazer da minha vida? E todos aqueles questionamentos que a gente tem mais íntimos, assim. E um dia eu cheguei A pizza muito. chegou. Mas não é que não, que eu não pedi? Mas se você deixar, pode deixar. Então, quando eu cheguei no hospital, assim, um dia bem mais ou menos, né? Tem aqueles dias que você tá assim, tem aqueles dias que você tá assim, meio mais ou menos, né? Eu cheguei assim Uhum. nesse meu dia meio mais ou menos ali, né, e tal. E conversei com a Rafaela e ela, e a gente brincava com ela e ela seguia a gente com o olhar e ficava assim, olhando a gente de longe, voltava e ela, aquela coisa maravilhosa, aquela menina. E eu ficava pensando,
E aí eu saí. Nessa época a gente visitava dentro da UTI. A Rafaela ficava dentro da UTI. Eu saí da UTI para ir embora. Depois da visita da Rafaela, assim, com energia lá em cima, assim, eu não sei o que aquela menina, o poder que aquela menina tinha no mundo, sabe? Assim, ela me deixava num estado, assim, de euforia. E eu saí de lá, assim, desse jeito. Aí eu sentei no carro para ir embora para minha casa. Aí sabe quando você tá cansada fisicamente, né? Mas você tá assim. Aí eu sentei. Cheio, né? E falei assim, gente, olha o jeito que eu cheguei aqui, olha o jeito que eu tô indo embora, né? Aí fui fazer essa análise, da onde que tinha dado esse startzinho, né? E foi naquele momento da visita com o Rafa. E, e, e fui associar, e sempre que eu estava com ela, era assim pra mim, sabe? Era assim, não sei, saía de lá mais feliz. Ela tinha o poder de deixar as pessoas mais felizes. E eu pensei assim, gente, se Rafa, que não consegue nem engolir saliva, tem o poder desse, imagina eu, que sei até dirigir. Então, naquele dia, assim, Rafaela transformou minha vida. Depois daquele dia, eu fiz questão de sempre vê-la, sempre, assim. Fiz questão de acompanhar ela posteriormente, né? Ter um contato até hoje, assim, com a mãe dela. Não é um contato muito frequente hoje em dia, mas tem um contato com a mãe dela. Tenho uma gratidão imensa, sabe? Porque ela realmente transformou a minha vida. Eu me sentia naquele momento completamente impotente, sabe? Com relação a mim, as minhas questões e a minha vida. E ela mudava o mundo dela, né? Sorrindo e acompanhando a gente com o olhar. E eu, que podia sair do hospital, que podia fazer tantas outras coisas, o que eu não podia fazer, né? Então, para mim, a história que mais me marcou no hospital até hoje foi essa, sabe? Foi assim, a que mais me transformou como pessoa, né? Foi a Rafaela. Posteriormente, eu tive inúmeras histórias assim de como o meu palhaço era eficiente, como a Betinha era eficiente em fazer aquilo que ela fazia, sabe? E que às vezes não era nada, né? Histórias do tipo, eu ia lá e ouvia um senhor falar por 10 minutos, e quando eu saía de lá, ele estava sentado na cama, e quando eu entrei, ele estava meio morto. Né? Assim, não conseguia nem abrir o olho direito, e quando eu saí de lá, ele estava sentado na cama, pedindo à enfermeira para me servir cafezinho, né? Brincando comigo ali. Sabe, tem histórias assim da eficiência do meu trabalho, mas a história que me transformou como pessoa foi Rafa. Foi Rafa, assim, acho que foi aonde eu me dei conta, né, assim, da minha capacidade. Que eu não era aquela bosta toda que eu tava pensando que eu era. Eu era uma bastiana. Mas não era bem tal, né? E era isso, foi isso. Pacientes, a gente vai para ajudar, né, dentro dessa visão romântica, que nem, né, mas acaba, muita gente acha, a gente vai para ajudar e acaba sendo ajudado, né? Nos faz muito bem esse É, espelho, né? há uns dias atrás aí foi o dia do voluntário, né? E aí a organização dos voluntários aqui do estado fez um evento e aí me chamou. E aí uma das perguntas que a repórter fez lá foi essa. Qual que é, assim, né? O que você ganha sendo palhaço? Aí eu brinquei com ela, falei, eu ganho pipoca às vezes, água, refrigerante. Mas na verdade, assim, na verdade, de verdade, é que essa questão do palhaço mesmo. A gente tá lá porque é bom pra gente. Senão não dava conta. Né? Ai, como é que você vai no hospital e dá conta de ver as crianças tão judiadinhas lá, as pessoas, né, as perebas dos outros abertas, pessoa segurando a perna, vai mancando, segurando a outra perna. Como é que você consegue ver Ou isso pessoa tudo sem e não, perna. e não ficar, né, assim. Na verdade, a ajuda que eles me dão é muito maior, né? Assim, eu vou porque como seria minha vida se não fosse isso? Né?
bom. Aí sim seria Betinha. a bostona que eu pensei que eu era. Que horror. É, Não. porque é o meu lugar, é assim, é o meu lugar. É o meu lugar. Ser palhaço é o meu lugar. A gente tem que encontrar isso, né? O nosso lugar, onde naquele momento a gente é necessário, né? E por alguma razão, Deus escolheu que a gente seja palhaço e que a gente se realize descabelada, maquiada, né? Eu tenho certeza que foi Bertola que estava lá com Deus lá e falou assim: não, o senhor quer negócio de arquiteto? Não, é aqui que eu quero ficar, ó. Negócio de arquiteto. Ela que escolheu. Ela que definiu, né? Ela que decidiu. Pois é. Só não tá sabendo de nada. Vejo a hora de voltar. Betinha, a gente vai encerrar por aqui que eu tô quase desmaiando aqui. Aff, Maria. Bom. Não morre não, que aí eu vou ter que ficar aqui te procurando assim, ó, e não vou te encontrar. Não, eu vou estar pedindo cama, menina. Vai descansar. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada. Foi muito bom. Foi muito gostoso bom mesmo. Com a palhaça. É bom essa troca, essa interação. Te agradeço muito. Espero que Eu em breve, também. se Deus quiser, a gente possa voltar, né, para os nossos quintais e que a gente continue fazendo o que a gente está fazendo e cada vez melhor e se doando e recebendo, enfim. Ó. Menina, você tá pedindo comida, você tá me enganando. Agora tem outra aí, ó. É porque eu moro no Betinha. centro da cidade. Aí é muvuca aqui. É a maior dificuldade para eu gravar vídeo aqui. Tem que escolher. E é em frente de uma escola. Então você tem. Sério? Bem. Bem em frente, assim, porta. Eita. Então tá bom. Betinha, beijo pra você, beijo pros seus gatos. Muito obrigada pelo seu tempo. Pros seus também. Ter participado com a gente. Pessoal, Ok. ó, vai ficar gravado aqui, tá bom? Depois, daqui uns minutinhos a gente já coloca. Entrem, assistam na íntegra. Muito bom ver a experiência da Betinha. Conhecer a Bertola. A Betinha é a Bertola sem chocolate, né? Falou que ela é a com TPM. Ou com mais chocolate, depende. Depende do nível da TPM. Às vezes tem mais chocolate. Betinha, beijo pra você. Beijo, Bom final de com semana. Deus, fica bem. Fiquem com Deus. Até, pessoal. Até semana que vem.